Queridos irmãos, que a preciosa paz esteja sobre as suas vidas. É uma alegria falar mais uma vez a preciosa palavra de Deus. Quero compartilhar uma palavra que está aqui no meu coração. O que estamos vendo hoje é lamentável o que vemos sobre o que está acontecendo lá em Israel. Mas é cumprimento da palavra de Deus, não tem como fugir da profecia. É necessário que se cumpra. Está profetizado. Israel jamais será vencida, porque Israel é o povo de Deus. E a Bíblia diz sobre o povo judeu que eles seriam perseguidos ao longo do tempo. E vemos na história bíblica que o povo judeu é o povo mais sofrido do mundo. Mas Deus sempre esteve com aquele povo, porque aquele povo é o povo de Deus, a nação peculiar. E sobre aquele povo está um anjo, o anjo da guerra, o anjo Miguel. Deus colocou este anjo sobre os céus de Israel para a proteção daquele povo. Vemos hoje que Israel é o país mais bem preparado, falando sobre os armamentos bélicos. Israel jamais será vencida. Perseguido, sim, atacado, sim, mas vencido não. Profeticamente, Deus colocará o povo judeu por cabeça das nações em todo o mundo. Mas altos e baixos aconteceu com aquele povo por causa da desobediência. Em Ezequiel 37 nós vemos a profecia que fala sobre o vale dos ossos secos. A visão que Ezequiel teve. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, o Senhor me levantou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E me fez andar ao redor deles. E eis que era muito numeroso sobre a face do vale. Estavam sequíssimos. Note uma coisa, sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, antes esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Vamos analisar uma coisa. O Senhor Jesus Cristo estava perante o governador, quando o governador disse para aquele povo, o que eu farei com Jesus, chamado Cristo? O povo disse, crucifica-o. E hoje conhecemos um provérbio que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Não, isso é uma mentira, o povo não sabe escolher. O povo escolheu Barrabás e mandou crucificar Jesus Cristo. E lá o governador, em uma determinada ocasião, ele lavou suas mãos e ele disse, estou livre do sangue desse inocente. Todo o povo de Israel ali, reunidos, em uma só voz, clamaram e gritaram, dizendo que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. A pior loucura que alguém pode dizer, em especial, se falando da pessoa mais simples, pura, que passou por esta terra. E essa pessoa não era tão simples e pura apenas, era o próprio Deus encarnado. E o povo, em alto e bom som, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos.
Jesus Cristo, ele em todo o tempo, quando estava aqui, nos seus 3 anos e meio do seu ministério, ele curou a muitos, libertou a muitos, socorreu os pobres, atendeu os necessitados e falou a palavra, as boas novas ao povo judeu. Mas eles não aceitaram. Quantas vezes o Senhor Jesus estava decepcionado com o povo judeu por causa da desobediência? Em Mateus 23, em todo o capítulo, Jesus estava chamando ali a atenção de toda a liderança do povo judeu. Em uma certa ocasião, Jesus olha para Jerusalém triste e decepcionado, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos, e não quiseste. E ele disse em relação à cidade de Jerusalém, ele disse aos judeus: a vossa cidade ficará deserta. O Senhor Jesus estava no Monte das Oliveiras e ele passou ali pelo templo, os discípulos chamaram ele para mostrar a beleza do templo, pensando que ele ia elogiar. Jesus Cristo disse: não vede tudo isto, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja derribada. No outro dia, os discípulos viram ele no Monte das Oliveiras e chegaram para Jesus Cristo, 4 dos seus discípulos, e lhes fizeram a seguinte pergunta: Senhor, quando acontecerá essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus Cristo disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Mas quando Jesus Cristo disse lá, não ficará aqui pedra sobre pedra, ele estava profetizando o que iria acontecer 37, 38 anos depois da sua morte, quando o general Tito sitiou a cidade e invadiu a cidade aos milhares de soldados preparados para a grande matança. Jesus Cristo tinha dito para eles: quando, pois, virdes a abominação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Quem estiver no monte, não volte. Quem estiver no telhado, não desça. Jesus Cristo já estava avisando aquilo que iria acontecer 37 anos, 38 anos depois. Mas esta palavra tem duplo cumprimento, tá? Para acontecer também no futuro. Mas vamos voltar aqui à profecia. Os judeus foram massacrados. Quem pôde fugir, fugiu, mas uma grande maioria foram mortos, trucidados. E o templo, que era o orgulho do povo judeu, foi derribado e foi garimpado todo o ouro e prata que estava no templo. Os judeus então se dispersaram para o mundo inteiro. Ficaram fugitivos quase 2000 anos. Mas na profecia de Ezequiel 37 aqui, era Deus usando Ezequiel, dizendo que esse povo iria reviver novamente. E olha o que está na profecia. No versículo 6, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei entre vós, ou no meio de vós, o Espírito, e vivereis. 4 coisas. E note no que dizemos sobre os ossos sequíssimos. Durante 1900 anos, os ossos, que eram um tipo do povo judeu que tinham morrido nacionalmente, não tinham a nação,
A nação foi cortada, estava espalhada por toda a terra. Mas Ezequiel foi usado por Deus e profetizou o revivamento deste povo. Note uma coisa: osso sem vida, sequíssimo. Mas Deus, que é poderoso, todo-poderoso, disse: vou colocar sobre os ossos nervos, vou colocar sobre os nervos e os ossos a carne, vou colocar sobre os ossos e os nervos e a carne pele, vou colocar sobre os ossos, nervos, carne e pele o espírito. Deus estava prometendo reviver a nação de Israel que estava morta. Deus usou Isaías também, capítulo 66 e o verso 8. Poder-se-ia nascer uma nação em um só dia? Sião estava de parto e já deu à luz aos seus filhos. Quando fala ali de parto, é porque eles estavam sofrendo no mundo inteiro. E foi dores de partos demoradas quase 1900 anos. Mas Deus, ao longo do tempo, ele foi cumprindo a sua palavra profética. Em 1948, na ONU foi um concílio poderoso, uma reunião poderosa, onde os grandes votaram a favor e contra. Um brasileiro, no seu voto, deu o veredito, parece que o veredito final, sobre o renascimento do povo judeu. 14 de maio de 1948. A profecia começou a reviver, começou a acontecer. Note, ossos estavam sequíssimos, mas Deus agindo através dos parlamentares, foi colocado sobre os ossos nervos, carne, pele e o espírito de nacionalidade. Hoje, 74 anos depois, Israel está totalmente frondosa, o corpo se formou. Note uma coisa: nervo, carne, pele e espírito, está tudo formado hoje. Israel é uma das nações que exporta tecnologia para o mundo. Prêmios Nobel da Paz, 129 prêmios, aquela pequena nação ganhou. Porque é o povo de Deus, é um povo pacífico, mas quando eles vêm para atacar, eles contra-atacam também. E o que está acontecendo agora é o começo da guerra de Gog e Magog, que está se desencadeando e a tendência é piorar. Por quê? Porque a Bíblia diz que no fim dos tempos, os judeus, Jesus Cristo diz: ouvireis de guerra e rumores de guerra. E Jesus estava falando exatamente sobre as guerras finais. Muitas guerras contra o povo judeu, mas em todas eles venceram. E as maiores guerras, já aconteceu duas. Tem outra agora que está para acontecer, que é a Terceira Guerra Mundial. Mas antes da Terceira Guerra Mundial tem a guerra de Gog e Magog. Está na Bíblia. Ezequiel 38 fala sobre esta guerra. O que diz Ezequiel 38? Está dizendo o seguinte:
veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Está falando de um povo, especificamente a Rússia, e está falando do chefe da Rússia. Porque na profecia diz que Deus iria, no fim dos tempos, colocar anzóis, e é 6 anzóis. Pelo que entendo, 6 nações fortes encabeçarão, se unirão para levantar contra Israel no fim dos tempos. E há bem pouco tempo, dias atrás, o Irã atacou o povo judeu. Israel não vai deixar isso barato, vai dar retorno. E quando der o retorno, certamente os Estados Unidos vão se unir a Israel. E aí vai aguçar a maior das nações contra o povo judeu, que é a nação da Rússia. E a Rússia não virá sozinha. Ela virá atacar o povo judeu com a Turquia, com a Síria, com o Líbano, com o Iêmen, com o Irã. Mas a Bíblia diz que Deus vai abater esses soldados no deserto de Israel. A Bíblia diz, em Ezequiel 39, que os judeus terão um trabalho de 7 meses para enterrar esses cadáveres dessas nações. Deus será glorificado sobre os soldados dessas nações, porque o próprio Deus abaterá essas nações. Em outras palavras, os soldados dessas nações no deserto de Israel. E que o anticristo vai fazer? Ele vai dizer para a imprensa mundial que foi ele que fez isso, mas a Bíblia diz que é o próprio Deus que vai destronar, que vai abater esses soldados no deserto de Israel. E durante 7 anos, o povo judeus vão estar usufruindo dos utensílios de guerra desses soldados dessas nações. Então, o que estamos vendo hoje é cumprimento de Ezequiel 37, de Ezequiel 38, que está em pleno cumprimento, mas é apenas o comecinho de Ezequiel 38. Vai levar um tempo ainda para esse desfecho. E o que vemos aqui? Ezequiel 37, o vale dos ossos secos, esses ossos iriam reviver. E já reviveram. Esses ossos já estão com nervos, carne, pele e o espírito de nacionalidade. Só que o espírito de vida está no versículo 8. E olhei, e eis que reviveram os nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu pele, e sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. O espírito de vida espiritual. Eles estão lá, tudo formado hoje. O espírito de nacionalidade está sobre eles, mas o espírito de vida espiritual ainda não. Isso irá acontecer quando? A igreja será arrebatada. 7 anos depois do arrebatamento, Jesus Cristo descerá com a igreja e ele vai pessoalmente descer lá no meio dos judeus, os remanescentes, para liberar a eles o perdão.
E será, pelo que vemos, no dia da festa de Yom Kippur. Jesus Cristo vai liberar para o povo judeu o perdão. Como José liberou perdão aos seus irmãos, José já estava entronizado e liberou perdão aos seus irmãos. Jesus Cristo, já entronizado no trono, mas ele sairá do seu trono e virá socorrer os seus irmãos e liberar perdão para eles. Jesus Cristo vem cumprir o Salmo 121, quando diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Jesus vem para socorrer os seus irmãos. Não todos. O remanescente. Porque a grande maioria serão mortos. Dentro ou no começo da Terceira Guerra Mundial. Está em Zacarias 14. O que diz Zacarias 14? Diz o seguinte: o dia do Senhor. Zacarias 14. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos, está falando sobre Jerusalém, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será saqueada, tomada, roubada, e as casas serão roubadas completamente, e as mulheres serão forçadas, estupradas. E milhares e milhares e milhares serão mortos, trucidados, muito pior do que no templo de Hitler, muito pior do que no tempo do massacre em Jerusalém, quando o templo foi derribado. Coisas piores está para chegar para o povo judeu. Isso que estamos assistindo hoje é o começo do começo de todas as atrocidades que vai chegar para eles. A igreja está por um fio para ser arrebatada. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. É a advertência da Bíblia Sagrada. Quero parar por aqui. Se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Dê o like. Você dando o seu like, o YouTube projeta a mensagem para frente. Se gostar, compartilhe. Que Deus os abençoe ricamente.